diz a palavra que o meu filho, o teu filho, é uma herança de Deus para nós. Para isso Deus te desperta. Ora por ele, não desista. Ainda que tu venha no babá, ainda que tu venha pro pacote, ainda que tu venha na boca de fogo, o Senhor vai tirar de lá com mão forte. Tu és Débora. Tu não foi chamado
oração terá resposta. Passa o céu e passa a terra, mas a promessa de Deus não há de passar. Quantas vezes eu vi a mãe desse jovem de joelhos: Senhor, salva o meu filho, Senhor. Quantas vezes eu dobrei o joelho do lado dela e pude ouvir essas orações. Aprove Deus recolher ela e os seus filhos ficou dispersos, assim como muitos filhos de pastores. 90% de traficantes são filhos de pastores, mulheres de círculos de oração, evangelistas que estão lá. E um dia eu passei e eu olhei aquele jovem que desde os seus 14 anos de idade estava no tráfico. Quando eu passei, eu olhei e fui impactada pelaquela imagem. O meu espírito ficou atribulado, porque eu disse: Senhor, Tu não me permitiu passar aqui só para olhar. E a partir dali eu já orava, porque eu já havia falado com Deus que quando eu voltasse nos Gideões missionários, não adianta dizer que é missionário de boca para fora. Não adianta carregar título e não viver. Não adianta você dizer que é Débora e não pagar o preço. Não adianta tu bater no peito e dizer: eu sou missionária, e não faz missão em Samaria, na Judeia. E eu falei: Senhor, se Tu me permitir ir nos Gideões missionários, quando eu voltar, eu vou pegar aquele jovem para mim adotar, e ele vai ser meu filho. Eu fui e voltei, porque aprove o Senhor. Quando eu voltei, me ligaram e falaram assim: olha, se eu fosse você, não pegasse ele não, porque tu vai colocar a tua vida em risco. Eu não me esqueço disso. Tu vai colocar a vida dos teus filhos em risco. E eu disse assim: o que me adianta eu ganhar o mundo todo com título e não ter o fruto do Espírito Santo? Do que me adianta eu dizer que sou missionária porque é um título? Missionário é aquele que faz. Não, a Bíblia me fala que qualquer que não quiser perder a sua vida pelo Evangelho, qualquer um que quiser salvar, perdê-la. E eu falei: Senhor, eu não desejo, Senhor, ter que ver o corpo desse jovem e nem ter que reconhecer esse jovem jogado numa vala. Vocês não têm noção. E eu comecei a orar: me dá ele, Senhor, me dá ele. Além dele ser traficante, ele já estava preso no crack, estava como mendigo, traficava e estava como mendigo, 4 dias sem tomar banho. E de repente, o Senhor fez um reboliço lá na boca de fuga. É por isso que quando eu prego, pode estar aonde estiver, o meu Deus, o teu Deus vai lá e traz de volta para você. Porque Ele resgata com mão forte. Houve um reboliço lá na boca de fuga. Os policiais pegaram a mercadoria e deixaram para os traficantes matar. O terceiro gerente do tráfico, que era amigo dele, 16 anos de idade, e ele iria morrer se ele não pagasse aquela dívida. Eu li no livro do profeta Naum que Deus tem os seus caminhos na tormenta. Aquilo que você